Senhor presidente, senhores senadores, demais membros da mesa, senhoras e senhores. O presidente Getúlio Vargas morreu há 61 anos, há mais de meio século. Mas muito mais que ao nosso passado, ele pertence ao nosso futuro. Porque as causas pelas quais ele lutou continuam ou resolvidas pela metade ou muito ameaçadas. O presidente Getúlio nasceu sob o signo da campanha abolicionista para libertar o Brasil da vergonha e da humilhação de ser o último país dito civilizado a manter o regime escravagista. No mesmo ano em que ele nasceu, foi fundado o Partido Republicano do Rio Grande do Sul, que era muito mais que republicano, um partido apaixonadamente abolicionista. Um partido que, antes da Lei Áurea de 1888, conseguiu libertar sem indenização, 90% dos 60 mil escravos que existiam no Rio Grande do Sul. Em 1882 havia 60 mil escravos, número que tinha caído para 54 mil, para 6 mil em 88, quando veio a lei da abolição. Só que a abolição na família Vargas começou antes da Lei Áurea, bem antes, porque o pai dele, que era proprietário de terras em São Borja, emancipou sem indenização os seus escravos por ser o presidente regional do Partido Republicano em São Borja. Getúlio foi alfabetizado por um ex-escravo da família Vargas, o ex-escravo Amaro. E o primeiro amigo de infância dele, o grande amigo de infância, era um filho desse ex-escravo Amaro. Então, ele cresceu vivendo os episódios da campanha abolicionista. Isso, eu tenho certeza que já formou no seu espírito a convicção de que a principal missão de qualquer governo, a principal missão de qualquer partido político é promover a justiça social. Mas ele compreendeu logo, muito jovem, que não há justiça social sustentável sem desenvolvimento econômico. Em 1906, ele tinha apenas 24 anos e foi escolhido pelos colegas da Faculdade de Direito para fazer o discurso de saudação ao presidente eleito Afonso Pena, que visitava o Rio Grande do Sul. Nesse discurso, ele antecipou de 60 anos um tema que só na década de 1960 se tornou corrente no debate econômico no mundo inteiro. Ele protestou contra o que ele chamou a coação da história, que condena países como o Brasil a recomprar industrializados os produtos da sua própria exportação. Ele estava se referindo ao minério de ferro, que o Brasil começava a exportar em bruto, por preços cada vez mais baratos, para poder comprar, com as respectivas receitas, todos os produtos siderúrgicos de que se utilizava, automóveis, trilhos, locomotivas, né? E o Brasil importava tudo, até as grades que foram encomendadas para proteger as mudas de árvores plantadas na recém-inaugurada Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro, até essas grades foram importadas. Então, Getúlio, com 24 anos, em 1906, já levantava um tema que voltou a ser recorrente em nossos dias. Só que a semântica mudou.
As palavras mudaram. Não se fala mais em produtos primários. Hoje falamos glamourosamente em commodities. E o que ele pregava em 1906 era que o Brasil precisava deixar de importar commodities para beneficiar os produtos da sua riqueza mineral, das suas riquezas naturais em geral, e, se fosse o caso, exportar produtos com alto valor agregado. Só que naquela época ainda não existia o conceito de valor agregado. Isso em 1906. Então, já aí, ele aliou a ideia da justiça social ao desenvolvimento. Como fazer justiça social naquele Brasil de 1906, um Brasil pobre, atrasado, agrícola, exportador exclusivamente de commodities e importador de todos os produtos, de quase todos os produtos industrializados que precisava consumir. Peço desculpa pela grosseria da lembrança, mas até a louça sanitária dos banheiros do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, até os mictórios do Teatro Municipal do Rio de Janeiro eram importados, pagando, na época, em libra inglesa e depois em dólar. Graças a Getúlio Vargas, o Brasil deu um grande salto a partir da Revolução de 30 e se transformou num país industrial, né? Em certo momento chegou a ser a 6ª economia industrial do mundo, né? E prosseguiu, acentuou essa retomada do seu desenvolvimento no segundo governo dele. Agora, ele entendeu também, talvez pela lembrança da história do Rio Grande do Sul, que não há desenvolvimento autônomo e igualmente sustentável se o país não tiver soberania. E, em defesa da soberania do Brasil, foi que ele, desde a Revolução de 1930, se empenhou em transformar a nossa economia e a nossa vida social. As primeiras medidas dele, ao tomar posse na presidência da República, em novembro de 1930, foram a criação dos Ministérios do Trabalho e da Educação, para resgatar, como ele mesmo disse, a imensa dívida social que o Brasil tinha acumulado no período da colônia, no período da monarquia, com a escravidão, e depois na República Velha, com a indiferença que essa república, dominada pelos barões do café, de São Paulo, sobretudo de São Paulo, Minas e do antigo estado do Rio de Janeiro, indiferença com que trataram não só os antigos escravos libertados, né, como também os trabalhadores livres. Os republicanos do Rio Grande do Sul tiveram uma opção de derrotas no início da República. A única vitória que tiveram foi a de inscrever na Constituição o princípio da eleição direta do presidente da República. Bom, então Getúlio, logo que assumiu, logo que criou esses ministérios e começou a decretar as primeiras leis trabalhistas, se ocupou de duas questões que eram econômicas, que eram estratégicas. A questão do ferro, que o Brasil exportava em bruto, para, em troca, comprar produtos industrializados, produtos siderúrgicos industrializados, e já a questão do petróleo. Em 1931, no início de 31, a situação que ele encontrou na questão do petróleo foi que cabia aos governos estaduais outorgarem livremente concessões de petróleo. Então, foi uma farra de concessões na República Velha. O grande estado do Amazonas foi dividido em 6 fatias, em 4 das quais entregues a subsidiárias do grupo Standard Oil americano, e as outras 2 a outras multinacionais. Ele, então, proibiu que qualquer concessão fosse feita sem autorização do governo federal. E foi avançando. Ainda no primeiro governo, ele criou o Conselho Nacional do Petróleo, no segundo governo criou a Petrobras. E na campanha
de 1950, ele tornou claras essas preocupações ao dizer num discurso em Salvador, então a nossa capital da nossa maior província petrolífera, ao dizer o seguinte: quem entrega o petróleo entrega a soberania do país. Criou a Petrobras e deu a vida para preservar a Petrobras, a legislação trabalhista e as suas outras conquistas sociais. A respeito da questão da Petrobras na crise de agosto de 54 e do suicídio do presidente Vargas, eu tomaria a liberdade de relembrar um episódio que me foi narrado pelo então senador Francisco Dornelles, hoje vice-governador do Estado do Rio, e filho do general Mozart Dornelles, que foi subchefe do gabinete militar do presidente Vargas no segundo governo. O general Mozart Dornelles tinha relações de amizade antigas com o então rei da mídia no Brasil, Assis Chateaubriand, com quem foi conversar sobre a campanha violentíssima, a campanha cruel, a campanha rancorosa como nenhuma outra tinha havido antes contra o presidente Getúlio, em agosto de 54. Só havia duas televisões no Brasil, uma no Rio e outra em São Paulo, ambas de propriedade de Assis Chateaubriand, que, portanto, exercia um monopólio privado da televisão no Brasil. A rede de comunicação de Chateaubriand mantinha jornais em todos os estados e rádios em todos os estados. Tudo isso estava entregue aos inimigos do presidente Getúlio Vargas, sobretudo ao jornalista Carlos Lacerda, que era o mais perigoso deles, o mais sem cerimônia com os fatos. Então, o general Mozart foi ao Chateaubriand e disse: Chateaubriand, por que esse ódio todo contra o presidente Getúlio? O Chateaubriand respondeu o seguinte: Mozart, eu adoro o presidente Getúlio. Eu sou o maior admirador do presidente Getúlio. Basta ele desistir da Petrobras, que eu tiro as televisões, as rádios, os jornais dos inimigos dele e entrego para quem ele quiser para fazer a defesa do seu governo. Agora, ele tem que desistir da Petrobras. O general Mozart voltou para o Palácio do Catete, naturalmente decepcionado, surpreendido com a franqueza daquela chantagem. O general Mozart voltou para o Palácio do Catete, onde encontrou o então ministro da Justiça, Tancredo Neves, a quem narrou a visita que tinha feito ao Chateaubriand e perguntou: Tancredo, você acha que eu devo contar isso ao presidente Getúlio? Tancredo Neves, então, respondeu: Mozart, acho que você deve, já que houve esse encontro, você deve contar ao presidente Getúlio. Agora, tanto você como eu sabemos de uma coisa: o presidente morre, mas não desiste da Petrobras. O presidente morreu. O presidente morreu. O presidente sacrificou a sua vida. E por ele ter praticado esse ato de heroísmo, nós temos hoje a Petrobras nos concedendo ao futuro, já não da nossa geração, talvez não da geração dos nossos filhos, a geração dos nossos netos e futuros descendentes, essa coisa assombrosa que é o pré-sal. Só o Brasil descobriu pré-sal. Outros países poderiam ter descoberto. Mas, como me disse o grande herói do pré-sal, numa entrevista que eu fiz com ele, o diretor Guilherme Estrela, o então diretor Guilherme Estrela da Petrobras, que apostou tudo na campanha do pré-sal, só uma empresa como a Petrobras pode chegar a uma conquista como essa, porque empresas privadas têm a obrigação prioritária de cuidar do interesse e dos dividendos dos seus acionistas. A Petrobras tem que cuidar prioritariamente dos interesses e do futuro do Brasil, e foi o que ela fez, e é o que ela continua fazendo, graças ao sangue e ao sacrifício heróico do presidente Getúlio Vargas. Muito obrigado.
Por isso o pré-sal é do povo brasileiro. Mas tem gente querendo entregar. Bom, eu sempre digo que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. De tanto a gente ver telenovela, eu falei em telenovela aqui, mas eu quero fazer uma correção. Eu ainda sou do tempo muito antes da telenovela, da radionovela, né? E é exatamente agora que nós vamos ouvir rapidamente, em 5 minutinhos aí, tá no jeito aí, nossos universitários, tá? Vamos ouvir. Protetor dos ladrões, cuja impunidade... No capítulo anterior da radionovela O Tiro... É o protetor dos ladrões, cuja impunidade lhes dá audácia para atos como os dessa noite. Este homem chama-se Getúlio Vargas. Ai, vamos, Sebastião, vamos levar nosso filho para nossa casa. Com licença, mas eu ouvi o senhor falar que mora próximo ao Palácio do Catete. Acho bom o senhor evitar aquela área por agora. Tem manifestação, tem exército, guarda da presidência, tá uma confusão aquilo lá. O casal Rosa e Sebastião saiu do hospital com seu filho Getulinho. A missão agora é levar o bebê para casa. Mas os dois moram nas proximidades do Palácio do Catete, onde acontece uma reunião ministerial convocada pelo presidente Getúlio Vargas. A reunião é uma resposta ao pedido de renúncia do presidente feito por militares. Acompanhe agora o último capítulo da radionovela O Tiro, uma produção da Rádio Senado. Sebastião, tem certeza que vai dar pra gente chegar em casa por esse caminho? Olha que confusão! Claro que dá, Rosa. Isso daí é a turma do Lacerda e aqueles militares querendo derrubar o Getúlio. Mas o nosso presidente tem o povo do lado dele. Sei lá. Eu tô achando que tá tudo muito complicado. Vamos parar um pouco pra tomar um ar? Tá bom, você tem que amamentar o menino mesmo. É bom que eu vou ali e vejo se acho um rádio pra ouvir as notícias. Atenção, Brasil! A reunião dos ministros convocada pelo presidente Getúlio Vargas ainda não acabou. Mas um informante do Palácio do Catete nos disse que o clima é de muito nervosismo. Os ministros não encontraram nenhuma solução imediata para a situação caótica vivida pelo país. De acordo com o nosso informante, os ministros Oswaldo Aranha, da Fazenda, e Tancredo Neves, da Justiça, sugeriram ao presidente a decretação do estado de sítio no país. A proposta não foi aceita por Getúlio Vargas, que teria dito que pensa em uma licença temporária do cargo, embora ninguém saiba exatamente como se daria isso na prática. Sebastião! Sebastião, cadê você? Rosa, minha querida, segura o nosso bebê. Sebastião! Sebastião! Rosa, minha querida, vem cá. Sebastião, que confusão é essa? Vamos sair daqui. Eu ouvi um tiro, parece que veio lá de dentro do Palácio do Catete. Mas vamos sair daqui e ir pra algum lugar seguro. Vamos. E atenção, Brasil! Acaba de se suicidar no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. Dentro de instantes, mais detalhes desse momento trágico da vida nacional. O Getúlio não, Rosa! O Getúlio não! E nós acabamos de receber uma cópia da carta-testamento deixada pelo presidente antes de seu ato trágico. Passo a ler. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente, dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história.
radionovela O Tiro. Produção e redação Rodrigo Rezende. Edição Leila Herédia. Trabalhos técnicos Orley Silas e Cristiane Melo. Atores: Raquel Teixeira como Rosa, Pedro Henrique Costa como Sebastião, Rodrigo Rezende como Doutor e Ivan Godoy. Bem, como essa sessão ela é interativa, nós estamos aí, os 5 capítulos da radionovela, basta acessar o site do Senado, www.senado.leg.br/rádio. Continuando a nossa sessão, vamos agora ouvir o Rodrigues Costa e Lima, secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores. Escute. Muito obrigado, senador Telmário Mota. Seu nome saúdo toda a mesa. Saúdo também o senador Paim, presidente da comissão. Bom dia a todos e a todas que estão aqui presentes. Quero solidarizar-me ao repúdio que se faz aqui pela medida do governador Hollenberg de manchar a memória de João Goulart, caçando pela segunda vez, como bem disse João Filho, após, inclusive, ter sido revogado pelo Congresso a sessão que o cassou como presidente. Então, mas esse tipo de medida se alinha a um temor extremo que se tem na sociedade brasileira pelas elites de qualquer tipo de avanço dos direitos dos trabalhadores e da sua memória. Não basta não avançar nos direitos, tem que excluir qualquer memória que traga o direito dos trabalhadores como algo que aconteceu. Recentemente, a Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal também aprovou uma legislação que muda o nome da ponte, que leva o nome de um ditador, ainda aqui em Brasília, homenageando Onestino Guimarães como novo nominatário da ponte, mas até o presente momento, apesar da Central Única dos Trabalhadores ter oficiado o governador, demonstrando seu apoio a essa medida e requerendo uma audiência para que possamos apresentar o próprio apoio, não nos foi sequer respondido. O governador Hollenberg, infelizmente, não representa os interesses da classe trabalhadora, uma vez que se alinhou, desde a sua eleição, às forças mais conservadoras que estão em curso no Brasil. Inclusive sendo ele escolhido pelo seu partido, infelizmente, pela memória, inclusive daqueles que construíram o Partido Socialista Brasileiro, sendo ele o porta-voz do apoio da candidatura que se colocava em oposição à candidatura da presidenta Dilma e que foi erguida novamente ao posto de presidenta pela força popular e pela mobilização popular. Acho que nós temos que fazer uma pressão e fiancio aqui a palavra da Central Única dos Trabalhadores também em apoio à memória de João Goulart. João Goulart, que é impossível se falar de Getúlio Vargas sem lembrar de João Goulart, sem lembrar de Leonel Brizola, sem lembrar de tantos outros que são herdeiros do trabalhismo, sem lembrar, inclusive, do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que sempre revogou a memória desses presidentes que fizeram pelo trabalhador como ele também fez. Vindo aqui a falar de Vargas, é importante destacar um aspecto muito especial sobre Getúlio. Ele foi um dos poucos que governaram este país e que tiveram uma visão estadista do Brasil, que tiveram uma visão global do Brasil para além dos privilégios de uma pequena elite. Vargas nada mais fez do que modernizar o Brasil para que todos e todas tivessem direitos garantidos daquilo que se produzia como riqueza e daquilo que era a grandeza do Brasil. Não por isso fez
o reconhecimento dos direitos trabalhistas através da consolidação das leis do trabalho. Não por isso reconheceu o direito ao voto às mulheres. Não por isso reconheceu que a riqueza nacional deveria ser utilizada para a construção do desenvolvimento brasileiro. Vargas foi, então, um trabalhista que defendeu arduamente o direito dos trabalhadores e muitas vezes, inclusive falado pelo próprio Tancredo Neves, que foi seu ministro, assim como João Goulart, que Vargas não era, aliás, Tancredo negava o título de populista de Getúlio, dizendo que ele concedia aos trabalhadores nada mais do que lhe era justo, e nada mais além disso, em palavras de Tancredo Neves. Vargas, então, era um árduo defensor do trabalhismo, um árduo defensor da classe trabalhadora, assim como foi depois João Goulart, e por conta desta sua defesa aos direitos da classe trabalhadora, foi perseguido pela imprensa e pelas elites, que se faziam como porta-voz da própria imprensa. O Diários Associados, que era de Chateaubriand, é o mesmo que controla a mídia hoje aqui em Brasília, inclusive, e que faz pressão ao atual governador para que ele não deixe que a memória de um presidente que teve sensibilidade aos interesses da classe trabalhadora seja reverenciado. Então, a imprensa nesse país, que desde a época de Vargas foi utilizada para atacar aqueles que se alinhavam ao lado dos trabalhadores. Vargas, inclusive, para sua segundo governo, né, teve que fazer uma campanha utilizando carros de som, circulando as cidades, fazendo uma caravana pelo Brasil, porque a imprensa unida fazia um discurso contra a volta de Vargas à presidência, porque sabia que Vargas tinha interesses que não eram aqueles de manter os privilégios da elite. A Petrobras, como um dos maiores legados de Vargas, é o exemplo maior da sua visão desenvolvimentista do Brasil. Vargas entendia, como depois os seus herdeiros políticos entendiam, os poucos estadistas que chegaram à presidência deste país, entendiam que desenvolver o Brasil era importante para fazer com que as riquezas fossem utilizadas a favor do povo. A Petrobras, que naquela época foi atacada, como bem disse, antes, durante a sua criação e após, hoje, mais uma vez, é alvo dessas mesmas forças entreguistas que não pensam o país de forma a beneficiar toda a população. Mais uma vez, a Petrobras tem sido atacada para interesses de privilégios de uma pequena elite do capital nacional e internacional, inclusive. E, mais uma vez, nos colocamos na necessidade de unir forças para a defesa daquilo que é interesse nacional, como o caso da Petrobras. Então, a memória de Vargas, ela deve ser reverenciada nesses sentidos do que diz respeito ao trabalhismo. Mas Vargas também representou uma modernização da política nacional brasileira. Até quando Vargas foi presidente, o que se discutiam eram através das elites dos estados que fechavam apoio unânimes aos candidatos à presidência. Após Vargas, todos os presidentes passaram a ser discutidos através de partidos com programas ideológicos partidários. Até Vargas não existia isso. Então, ele também inaugura uma nova fase na própria política brasileira, em que programas devem ser discutidos, ideias devem ser discutidas, e tão caro isso é a nossa democracia até hoje. A herança do governo Vargas, ela está até hoje para nós, porque ele foi, com certeza, aquele que inaugurou uma nova fase em que as elites não escolhiam, num pequeno grupo, quem era o seu presidente, aquele que deveria governar. Só para se ter uma ideia, todos os presidentes que governaram o Brasil até antes de Vargas eram membros da maçonaria. Então se decidia o governo do Brasil dentro da ordem maçônica. E essa mesma ordem nós sabemos que tenta voltar a tomar esse tipo de decisão. Muito bem. Então, falar de Vargas significa falar
que houve essa modernização da sociedade brasileira, esse pensamento estadista sobre o que deveria ser o Brasil e como a sua riqueza deveria ser utilizada para beneficiar a maior parte da população. Quero encerrar dizendo que homenagear a memória e o legado de Getúlio Vargas é continuarmos na luta e na mobilização para garantirmos a manutenção dos direitos da classe trabalhadora que foram arduamente conquistados. Aqui nessa casa, tramita 2 projetos de lei, agora, neste momento, que são de extrema importância para a classe trabalhadora derrotá-los. Um deles é o PLC 30, que tenta rasgar a CLT, rasgar todo e qualquer direito trabalhista conquistado e consolidado desde Vargas. O PLC 30 é o principal ataque que se faz atualmente à classe trabalhadora, da qual a Central Única dos Trabalhadores está diuturnamente na luta para derrubá-lo. E aqui nessa casa é importante uma mobilização para que isso aconteça. O outro é o projeto de lei que tenta entregar a riqueza do pré-sal, tirar da Petrobras o direito da exploração do pré-sal e entregar a empresas estrangeiras, alegando-se que a Petrobras, vejam só, não teria condições de fazer essa exploração, sendo ela a empresa que tem a maior tecnologia de exploração de profundidade, como já foi dito aqui. Então, nós honramos a memória de Getúlio Vargas, fazendo a defesa da CLT, fazendo a defesa da Petrobras e lutando para manter o legado dos avanços dos direitos trabalhistas que foi feito por Vargas e que depois seguido pelos seus herdeiros políticos. Obrigado a todos, agradeço a oportunidade.